A partir de agora, pela Luau TV, estamos chegando com mais uma edição inédita do nosso programa Entrevistas, que todas as terças-feiras sempre procuramos te informar e te entreter, trazendo pautas diferentes, pautas que possam te engrandecer de alguma maneira. E hoje não é diferente. Eu estou trazendo Vitor Bravo, que é empresário, e que ele me sugeriu esta pauta, que na verdade já estou querendo fazer há algum tempo, mas que eu não conseguia alguém que pudesse vir ao programa para poder falar. E veio ele porque ele me sugeriu. Fake news. É o assunto que vem sendo falado desde as eleições do Trump nos Estados Unidos, na eleição brasileira no último ano. O que vocês ouvem de fake news? E o Vitor veio falar sobre este tema. Vitor, muito obrigado. Já é a terceira vez que você está vindo ao programa. Essa coisa de fake news, que todo mundo vira uma espécie de falso jornalista, falsos disseminadores de informação. Como controlar esta coisa? Só falando assim. Eu acredito que o fake news passa do limite da informática para o limite psicológico, para o limite de extrapolar uma pessoa que ela não tem dentro, ou quando ela faz isso com o intuito de prejudicar para se beneficiar com outra coisa. Mas, tratando esse tema, a fake news, ela entra para prejudicar quando quem está fazendo é beneficiado ou de forma monetária ou de forma política. E ela também tem um lado do usuário que quer mostrar o que ele é por dentro e não tem coragem com a própria foto e com o próprio nome. A fake news é o retrato da covardia. Isso, perfeito. Eu acho que você tratou bem o nome covardia, porque quando a pessoa ela coloca na cabeça que ela quer fazer aquilo, por exemplo, entrou no seu perfil, você escreveu uma coisa que ela não gostou, mas ela não tem coragem de falar ela mesma que aquilo que você colocou não é agradável ou que, de certa forma, agrediu, ela perde o tempo dela para criar um novo perfil, para colocar ou uma foto de uma outra pessoa, que aí já entra um outro crime, uma outra história, ou às vezes ela vai sem foto mesmo, coloca lá, cria o nome, mas na maioria das vezes usam Maria, as Marias e Josés da internet, já é um indício de fake news. Já li matéria sobre isso. Maria, José, João. Isso aí. É porque a pessoa ela tá tão preocupada em agir daquela maneira errada ou participar mesmo que erradamente daquela situação, que ela faz sem pensar. Ela cria um nome falso, ela cria uma data de aniversário falso, ela cria um histórico falso. Algumas dicas que eu dou para perceber que é a fake news se a pessoa compartilha muito e não mostra coisas dela mesmo, da família, um aniversário, um filho, uma tia. Então, reunião de amigos. Isso. Né? Quando eu suspeito que é fake news, eu faço isso. Eu vejo há quanto tempo tem postagem da pessoa, se ela está com família, se tem amigos falando nos comentários, quanto tempo, que saudade, entendeu? Essas coisas são um alerta de que está ocorrendo a fake news. É até bom que os telespectadores entendam isso, para que consiga identificar o que é fake news e o que não é. O fake news, então, é uma parte dos haters. Também, mas eu não posso dizer que são os haters, porque existe a fake news de grupos. Eles se unem. Fake news de grupo? Fake news tudo bem que eu já ouvi, agora de grupos? Isso, eles pegam um certo tema que um outro grupo não aceita, criam em conjunto e disseminam isso como se fosse uma coisa verdadeira. Vou te dar um exemplo bobo, mas que aconteceu aqui em Friburgo. Colocaram uma imagem de um ponto de ônibus que não era da cidade e tinha muito mato. O que acontece? Nossa cidade, como qualquer outra cidade, tem vários probleminhas para serem resolvidos. Só que você fazer uma coisa dessa, quando cai no poder executivo, em alguém que possa resolver, a pessoa fica preocupada. Ela fica, onde que está acontecendo isso? Como é que a gente pode ajudar? E até ela tratar aquele assunto, já se disseminou de uma forma
que você não consegue mais controlar. Mesmo que você avise a pessoa que iniciou, ela já perdeu o controle, porque já passou para um, passou para outro, aquilo vai se multiplicando e não tem reversão. Isso é ruim. Eu não sei se você lembra que no princípio dos anos 2000, deve ter sido 2000, 2001, que soltaram, olha que nem existia, essa palavra nem existia quando soltaram, dizendo que Paulo Azevedo tinha uma casa em Miami. E que o Emerson Fittipaldi foi ao programa do Jô Soares dizendo que o prefeito, então o prefeito de Nova Friburgo tinha uma casa em Miami e foi desmentido. Então... no programa do Jô Soares, até o Derico, saxofonista, disse, não deu tempo porque o Emerson passou muito rápido aqui e tal. Era um indício que, na época, prejudicou completamente ele. A verdade é que sempre existiram as fake news. Só que a internet, ela dá a disponibilidade de qualquer pessoa disseminar. Antigamente, para você disseminar uma fake news, você tinha que ter um canal de TV, um programa de rádio, algum sistema de comunicação para fazer isso. E era mais fácil também de você ser punido. Porque uma vez que sabe a fonte, você tem aonde cobrar. Agora, quando você tem um perfil falso, que nos outros, para você pegar, você vai ter que ter todo um aparato tecnológico para essa descoberta. Se você quiser, eu falo tecnicamente como é que funciona. Sim, eu quero entrar nessa questão agora. Como que, tecnologicamente falando, se pode chegar aos autores de autores que cometeram alguma fake news que tenha prejudicado, por exemplo, uma personalidade? Então, a rede de internet, quando você se conecta a uma rede, tanto a rede interna quanto a rede externa, que é a rede da internet, ela gera um número. Esse número, a cada vez que você se conecta, ele tem uma sequência de números e essa sequência, ela se dá país, provedor, você consegue rastrear da onde veio, quem forneceu o sinal, quem colocou o seu computador na rede. Então, o princípio é conseguir o IP, que não é muito difícil, as pessoas pensam que é algo impossível, e não é. Por exemplo, o Facebook, por exemplo, a rede social, no caso, eles têm um log, que eles chamam que ele vai mostrando quem conectou, que hora conectou, qual era o IP. Baseado nesse IP, que pode ser fornecido através de ação judicial... Estado, cidade... Exatamente. Ele vai pegar e vai dizer, foi o provedor X na cidade tal. O que vai fazer o provedor? Quando receber essa notificação judicial, ele vai ver quem era o usuário, porque o usuário precisa de uma conta para poder fazer o acesso, que estava conectado naquela hora com aquele IP. Pronto, temos a pessoa. Mas aí o provedor... ele pode entregar para a justiça, falar, o usuário que paga aqui, o provedor é este aqui, está aqui. Justiça, né? Se for uma ação judicial, não só pode como deve. A gente só consegue eliminar ou punir a partir de um roteiro bem feito, judicial, com a punição correta dentro da lei. Hoje se fala muito a fake news pode ser classificada em crime virtual. Até mesmo que a polícia em si. É claro que aqui ninguém é especialista na área do direito, mas é fato que a gente tem que ir um pouco para esse lado. Por favor. Então, olha só, a fake news é um crime virtual. Eu acredito que seja um crime virtual quando você usa o aparato tecnológico e tal, o próprio mecanismo de comunicação, mas ele passa do virtual. A partir do momento que eu entro e falo coisas para você, que de repente, se eu for uma pessoa mal educada e que for minha rotina falar para diversas pessoas aquelas palavras, mas que para você aquilo for muito ruim, não chega a ser virtual. Está te causando um problema que às vezes vai te causar uma depressão, às vezes vai... Então, calúnia, assim, injúria, difamação. Exatamente. Os crimes acontecem no meio virtual, mas não deixam de ser os crimes passíveis de punição na lei já sem ser virtual, vamos dizer. Futuramente, o que se pode esperar da lei com relação a esses crimes de fake news? A fake news tende a começar a sofrer uma queda quando a lei ficar mais rígida em cima deles?
No Brasil começou a história com aquela atriz, né? Que pegaram as fotos dela e começou Carolina Dickmann. Exatamente. Começou a partir dali esse entendimento virtual. Quando aconteceu isso, eu já tinha de internet, quase 10 anos já de internet antes. E antes realmente era uma bagunça. Era o chat do UOL, era tudo, todo mundo podia falar o que quisesse, fazer o que quisesse, e não tinha todo esse problema generalizado. O que eu acho que aconteceu foram as ferramentas de comunicação ainda permitirem brechas para a ocorrência desse tipo. Aí você me perguntou o que a lei deve fazer. Primeiro, um estatuto da internet bem definido e com punições concretas e aperfeiçoamento das ferramentas. Aí já passa para as empresas de desenvolvimento. As empresas de desenvolvimento poderiam lucrar com isso? Não acho que seja o interesse delas, não. Até porque, se você notar no passar das semanas, das últimas semanas, você vê que o próprio WhatsApp ele está criando bloqueios, restrições. A última, por exemplo, que eu achava que já devia ter há bastante tempo, é o convite para participar de grupo. Eu odeio o grupo de WhatsApp, porque você não tem ideia. Então, para você ver, Isso gente já está... interessantíssimo. Há quantos anos a gente está com essa ferramenta para sair essa função agora? Mas é normal. A empresa desenvolvedora ela vai trabalhando em cima de problemas e criando soluções. Às vezes essas soluções também impedem alguma ferramenta já utilizada por pessoas que não idôneas, pessoas que não querem. Mas quando se trata de uma proteção geral, eu acredito que esse é o caminho. Ferramentas para identificar, para coibir e melhorar a comunicação. A fake news, vamos dizer aqui no Brasil, mas em países como os Estados Unidos, vem tomando proporções muito grandes. Na eleição do Trump, em 2016, estourou de vez no meio eleitoral. Como poder brecar, coibir, já que, por exemplo, nós estamos em 2019, ano que vem tem eleição no Brasil de novo. Como coibir essas ações no meio eleitoral? Porque antigamente os candidatos não falavam mal do outro, mas no debate, não sei o quê. Agora criam-se fake news para poder derrubar um determinado candidato. Se o candidato come couve, fala, não, ele não come couve, come couve-flor. Aí falei, é mentira, como tá aqui, aí sempre coloca, sabe, ela coloca a senhora, né, minha senhora está aqui do lado, vai confirmar, não é meu bem, ele come couve todo dia, enfim, não é por isso que você tá rindo, mas é assim mesmo. Não, é assim, eu costumo também, o que acontece lá fora, eu gosto de tratar como possibilidade de ocorrência aqui, e realmente é o que está acontecendo. E são tiros dos dois lados. Eu acho que na política os dois lados tendem a fazer. O que eu não acho correto é fazer utilizando mentira. Por quê? Porque quando você escreve algo na internet que você faltou uma vírgula ou uma palavra foi entendida de outra maneira, as pessoas são humanas. Somos humanos, né? Então, podemos errar. E se a gente tem hoje uma ferramenta que pode ser editada, a gente pode editar. Agora, a pessoa usar uma palavra sua para conotar o sentido dela e a partir daquilo ela cria uma grande matéria para passar na rede social, para passar no perfil falso, para tudo. Aí eu já acho que extrapolou a liberdade da expressão virtual. Você acha que a lei tem que ser mais rígida com essa questão? Independente de qual rede social tiver, Instagram, Facebook, WhatsApp? É um problema complexo. Eu acho que você tem que ter uma conscientização. Inclusive, hoje, essa entrevista aqui é importante por isso. É conscientizar as pessoas de que não é legal, você não sabe o que está acontecendo com o outro lado, você não sabe o que a pessoa do outro lado está sentindo ou passando. Exatamente. Então, não é tratar como
uma foto e um nome, é tratar como um humano. Você não pode pegar e dizer que você é um mentiroso, você é isso ou aquilo. Eu acho que a conversa e o diálogo é mais prático e prazeroso para que tudo dê certo. A conversa, o diálogo prazeroso vai continuar no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Vou voltar mais com o Vitor Bravo para poder continuar este papo que já deu para perceber que deu pano para manga, né? Voltamos já já.